E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Arte e chegou a tão sonhada hora, né? Primeira rodada do Palpites aí. Quer dizer, palpites da primeira rodada do Brasileirão 2022. Vamos que vamos, galera. É isso aí, galera. Muita gente estava esperando, chegou a hora. Mas, né, você já sabe como é que funciona. Já deixa o like aí que ajuda demais o vídeo, ajuda muito o canal a crescer. Compartilha com os amigos e deixa nos comentários os placares de vocês, né? Porque a nossa resenha é essa, ver quem acerta, ver quem erra, e é isso. É isso aí, editor, não perde tempo não, solta a vinheta. Começando aí então, Alisson, essa primeira rodada do Brasileirão, quero o seu gabarito, Fluminense e Santos. Felipe, na minha opinião, vai ser 3-1 Fluminense. O Fluminense vem em boa fase, marcou gols nas últimas 4 partidas. E venceu ontem na primeira partida sul-americana. Já o Santos está em uma fase, perdeu a primeira rodada sul-americana ontem e sofreu gol nas últimas 6 partidas, está na crise braba, né? Então por isso acredito no Fluminense aí sobressair em casa por 3-1. Show de bola, cara. Eu vou com você no resultado pro Fluminense, mas num joguinho mais magro, né? 1-0 Fluminense. Fluminense, igual você já disse, né? Bem aí, uma fase boa, estreou bem na Sula. Por outro lado, o Santos não vem numa fase boa, é justamente o contrário. E a única coisa diferente do que você trouxe, Alice, que eu vou tentar agregar para não repetir, né, que você falou, é que nos confrontos diretos entre eles no ano passado foram confrontos de poucos gols. Então são jogos mais amarradinhos e tal. Mas pela fase, Fluminense 1-0. Show de bola. Atlético Goianiense e Flamengo, mano. Mano, pra mim esse jogo aí vai ser 2-2, pra mim vai ser um jogão. O Atlético vem muito bem, vem de 3 vitórias seguidas, 12 gols nos últimos 5 jogos e não perde a 11 partidas. Já o Flamengo, apesar da vitória, né, segue sem animar o torcedor, uma crise interna lá braba, mas apesar disso, nos últimos 5 jogos marcou gols em 4 deles, ou seja, o ataque continua funcionando, não com grandes goleadas igual antigamente, mas funciona. Em 2021, perdeu o último jogo na casa do Atlético, ou seja, vem de derrota na casa do adversário. Então, acho que um jogo bem difícil aí, 2-2, para dar moral para as duas equipes, e acho que vai ser um jogo bem difícil. Show de bola. Eu já vou de 1-0 para o Flamengo, dessa vez pensamento diferente. Realmente, né, tudo que você falou, concordo, são momentos diferentes. Um vive um momento muito bom, outro momento mais complicado internamente, principalmente. Porém, como os dois times estão disputando as Copas, né, e o elenco do Flamengo é melhor, né, isso é inevitável, eu acredito que nesse momento vai pesar, né, a mente dos dois focada na Copa, mas o Flamengo, por ter um elenco melhor, se os jogadores principais jogarem, eu acho que é o que vai pesar, sim, apesar de ser fora de casa. Então 1-0. Boa. Seguindo aí, mano, Palmeiras e Ceará. Mano, Palmeiras 1-0, já vou explicar. O Palmeiras goleou na Libertadores, também muito bem, não tem nem muito o que falar do Palmeiras, marcou gols nos últimos 11 jogos. E nos últimos 10 jogos venceu 8 deles, né? Então assim, a fase é maravilhosa. E ontem, na Libertadores, jogou com um time de reserva, ou misto. Então trocou a ordem, né? Geralmente joga o time titular na Libertadores, no Brasileiro joga com o time misto. Então trocou a ordem. E já o Ceará até que vem bem. Nos últimos 5 jogos venceu 4 deles e só levou 2 gols, ou seja, uma boa defesa. E o Palmeiras é incógnita, né? Qual time que vai jogar, se é o titular, se continua misto, está descansando os jogadores, enfim, a gente não sabe. Então por isso, vou com o pezinho no chão, mas a vitória do Palmeiras aí 1-0, porque o Ceará não é pouca coisa também não. É isso aí. Eu vou de 1-0 também pro Palmeiras, dessa vez juntinho contigo no placar. Por basicamente tudo que você disse, né? O momento do Palmeiras, a sequência ótima de vitórias. O Ceará vem bem, né? Não tem como negar isso. Porém, o Palmeiras joga em casa, é o favorito, não tem como dizer que não é favorito. Mas o Ceará é um time que leva poucos gols. Então, ainda que perca, não dá para acreditar numa goleada contra um time que vem tão bem como o Ceará, né? Então, 1-0. Coritiba e Goiás, Alice. Mano, Coritiba 2-0 no Goiás, por jogar em casa. Coritiba está em ótima fase, campeão do Paranaense, já são 8 jogos sem perder. Porém, tem que tomar cuidado, né? Porque sofreu gol nas últimas 4 partidas. Já o Goiás vinha na sequência boa de 5 vitórias seguidas, mas já está em mais fase de novo, com 3 derrotas seguidas. E levou 6 gols nas últimas 3 derrotas, ou seja, um momento só bem diferente de uma equipe da outra. Por jogar em casa, acredito na vitória do Coritiba por 2-0. Eu vou de 2-1 para o Coritiba, exatamente pelo que você trouxe, né? A fase boa do Coxa e a fase ruim do Goiás, pelo menos dessa mais recente, né? Que não adianta a gente buscar lá do passado, que o que importa é o agora.
E só acrescento aí, Alisson, do que você trouxe, né? Que o golzinho aí do Goiás, né, nesse 2-1, é justamente porque o Coritiba, apesar de vir numa fase boa, mas sofre bastante gols. Então, 2-1. Show. Atlético Mineiro e Internacional. 3-1 Galo, esse Internacional. Galo atual campeão, né, do Campeonato Brasileiro, todos já sabem. Galo vem de 11 vitórias seguidas. Nos últimos 5 jogos marcou 13 gols e sofreu apenas 1. Ou seja, a melhor fase do Galo aí no ano. Enfim, já vem a ser há muito tempo. Já o Inter não vence o Galo no confronto direto há 3 jogos. Está tentando entrar na boa fase, mas fica difícil. Ontem na Sula ganhou 2-0, deixou levar empate no finalzinho. E dos últimos 10 jogos venceu 5, né? Ou seja, está tentando se reabilitar, mas não consegue emplacar aí na boa fase. Então por isso, eu acredito no Galo aí, muito forte em casa, 3-1. Boa, cara. Eu vou de Galo 2-0, na mesma vibe que você já apresentou, exatamente igual. A diferença dos momentos dos times, né? Na verdade, o Galo vem num bom momento há tanto tempo que é até qualquer chato. time perto dele, a não ser o Palmeiras, né? Parece que toda hora a gente está repetindo isso aí. A mesma coisa. Já o Inter, né, não vive seu bom momento, dá para recuperar, tem time para isso, mas nesse momento é difícil disputar de frente aí com o Galo, né? E ainda por jogar em casa, por ter vencido as duas do ano passado, então vem num histórico bom recente, o Galo 2-0. Botafogo e Corinthians, Alisson. Mano, é um joguinho pra mim que vai ser bem difícil, pra mim vai ser 0-0 esse jogo. O Botafogo tem apenas 2 vitórias nos últimos 5 jogos, né? Levou o gol nos últimos 3 jogos e levou 9 gols nos últimos 5 jogos. Costuma levar gol, mas o Corinthians vem de um tropeço na Liberta, também levou o gol nos últimos 3 jogos e vem de 2 derrotas seguidas. Um jogo ser difícil, geralmente os jogos do Corinthians tem poucos gols, vou do 0-0 aí para iniciar o Carioca, por fato de ser um jogo na casa do Botafogo e ser um jogo difícil para ambas as equipes aí. Show de bola. Eu vou de Botafogo 1-0, cara, confiante aí numa boa estreia do Botafogo. Confesso que eu pensei muito nesse 0-0, tava ali chama até o finalzinho, mas eu falei, não, alguma coisa está me pedindo para tentar Botafogo. E por que eu vou tentar Botafogo? Porque, além do que você trouxe, que justifica mais o 0-0, né? Nos últimos 10 confrontos entre eles tem uma coincidência interessante. Em 8 dos 10, o time mandante venceu. Então, por jogar em casa, quem sabe, né? Sim. Traga força aí pro Botafogo, um novo time rico aí do Brasil. 1-0. Fortaleza e Cuiabá. Fortaleza 2-1 no Cuiabá. Fortaleza está em incríveis 17 jogos sem perder e marcou gols nos últimos 17 jogos. Sofreu apenas 2 gols nos últimos 5 jogos, ou seja, está numa fase excelente. Já o Cuiabá está a 7 vitórias seguidas, está a 12 jogos sem perder e já está 5 jogos sem perder para o Fortaleza, ou seja, é um confronto totalmente difícil por todas as situações. Mas o Fortaleza está em boa fase, a gente não sabe o que vai acontecer hoje à noite no jogo da Sul-Americana ou no jogo da Libertadores do Fortaleza, mas por enquanto aí vou seguir a boa fase do Fortaleza, apesar do confronto ser bem difícil contra o Cuiabá, então 2-1. Show de bola, cara. Nesse a gente inverteu, né? Engraçado, os palpites têm sido bem diferentes. Normalmente Vai dizer que não é combinado, né? Eu vou de 0-0 nesse jogo, né? Tudo que você trouxe, eu também trouxe aqui, então vou cortar logo, não preciso repetir. Só acrescento que no histórico recente entre eles, que eu sempre gosto de buscar quando se trata de Brasileirão, nos últimos 4, 3 foram empates. Então é um confronto que tem bastante empate, né? O jogo de hoje, como você já disse, talvez não interfira diretamente, é só uma informação a mais. E você já trouxe, né, sobre o Fortaleza levar poucos gols, eu só completo que dos últimos 5, em 3 partidas não levou gols. Então é um time que realmente está com uma defesa muito sólida e eu acho que pelo foco dos dois nas Copas, né, o 0-0 pode acontecer. Essa situação na primeira rodada é bem difícil, né? A gente não sabe se vai com o time titular, reserva, misto, vai pegar os 2 campeonatos juntos, mas vamos que vamos pelo que está acontecendo. Começo do campeonato com outros campeonatos juntos é sempre complicado. Incógnita. Vamos lá, mano. Avaí e América Mineiro. Pra mim vai ser um placar bem magro aí, América Mineiro 1-0 no Avaí, Avaí tá muito mal, últimos 10 jogos só venceu 2 partidas, não vence há 3 jogos e costuma levar gols. O América Mineiro estreou com derrota na Libertadores, não vence há 3 jogos e marcou apenas 3 gols nos últimos 5 jogos. Poderia falar um 0-0, mas vou confiar aí, desconfiando do América Mineiro nessa partida fora de casa. Show de bola, cara. Eu vou de 1-1, porque nesse eu realmente fiquei sem saber para onde ir. Se eu iria no mandante, já que no histórico o mandante leva melhor. Se eu iria na América Mineiro, porque tem um time melhor, apesar de não vir tão bem assim. Enfim, ficou difícil, então vou de 1-1, vou no empate, né? E tudo que eu iria falar aqui, você acabou de falar, não vou repetir. Vamos lá, mano. Seguindo, São Paulo e Atlético Paranaense.
Mano, na minha opinião, São Paulo vence por 2-0 o Atlético Paranaense. São Paulo fez uma boa campanha, né? No Paulista, acabou não sendo campeão, mas isso não tira o mérito. Nos últimos 10 jogos venceu 8 e perdeu 2 só, né? Então, assim, uma boa campanha. Costuma fazer, levar gols, isso é certo. O Atlético está a 3 jogos sem vencer. Últimos 5 jogos venceu apenas uma partida e ataque segue embaixo, né? Então, por isso, acho que o São Paulo, por jogar em casa, acredito que vai ser 2-0 o São Paulo. Show de bola. Cara, eu vou com mais um empate. Deve ser uma daquelas rodadas que eu vou de muitos empates. 1-1, né? Atlético Paranaense e São Paulo. Tudo que você trouxe, né? Não vou repetir mais uma vez. Só acrescento aí que realmente o São Paulo tem sofrido bastante gols. Também faz gols, às vezes faz até um placar legal. Porém, né, nos últimos 5 jogos, em todos eles, o São Paulo sofreu gols. Então é um time que não está com uma defesa tão boa assim, né? Mas o ataque está funcionando, então pode muito bem vencer apesar de sofrer gols. E o Furacão, cara, vem de 2 empates seguidos. Então isso também me levou um pouquinho aí para esse empate. Alisson, fechando a rodada, Juventude e Bragantino. 2-1 Bragantino, na minha opinião, mesmo se não fora de casa, né? O Juventude venceu os 2 últimos jogos direto contra o Bragantino. Só levou 2 gols nos últimos 5 jogos, ou seja, a defesa veio na boa fase. E o Bragantino estreou bem na Liberta, né? Vencendo fora de casa e marcou gols nos últimos 6 jogos. Ou seja, a equipe que vem marcando os gols nos seus jogos, a equipe que vem tomando poucos gols. Então, por isso, acredito no 2-1 aí contra o Juventude, mesmo se fora de casa, a favor do Bragantino, jogo difícil, na minha opinião. Show de bola, cara. Eu vou também, dessa vez, no contrário, né? Juventude 1-0, placar bem magrinho. Realmente, a fase do Braga começou a melhorar, né? Até por essa estreia bem aí na Libertadores. Mas a fase do Juventude é muito boa, né? Só perdeu um jogo, como você já disse aí, das últimas 5 partidas. Sofrendo poucos gols, venceu, né, os 2 últimos confrontos direto. E eu só acrescento aí, Alisson, que isso você já trouxe, né? Não muda muito as informações. É que nos últimos 10 jogos do Bragantino, em 8 desses 10 jogos, apenas um time marcou gols. Ou seja, se perdeu, o Bragantino não fez gol. Se ganhou, só ele fez gol. Então isso pode... jogo magro, né? Aquele joguinho de um time só, né? Então por isso, Juventude, o mandante aí 1-0. Bom. Acabou? Acabou. Ufa, 10 Caraca, 10 coisa, confrontos, hein? né? É coisa pra caramba. Então, galera, já aproveita então, enquanto você está vendo esse vídeo aí, já deixa o comentário, o seu gabarito de quem você acha que vai ganhar, quem vai perder, como vai ser essa primeira rodada, que a gente sabe que é muito difícil de acertar, né? Tamo junto, galera, até o próximo vídeo.